Olá amigos, estamos aqui com o programa E Falando de Games, que é um patrocínio da Via Havoc, Escola de 3D Animação. Temos aqui nossos dois amigos muito especiais, né, da área jurídica de games. E eu vou começar, gente, assim, com vários temas bem importantes. Eu acho que vocês são os tops do mercado nesse sentido. E eu vou começar com você, Hélio. Hélio, essa área de games, ela sempre foi muito vista infantilmente, né? E o que acontece? Nós assim vemos que falta realmente uma parte jurídica, uma assessoria para esse tipo de pessoas, tanto nos esportes quanto no sentido da própria empresa abrir uma companhia, porque eles falam muito em indie, mas o indie é uma empresa de qualquer forma. Se você vai fazer um serviço, entregar um produto e vai receber por isso, é uma empresa, né? O que você acha, na sua opinião, é o que falta para essas pessoas entenderem sobre a parte jurídica? Legal. Moacir, eu, em primeiro lugar, agradeço o convite. Gostaria de dizer que esse programa, eu me impressionei, diante da seriedade com que você tem feito ele. Obrigado. Eu gostaria de parabenizá-lo. E respondendo a sua pergunta, de fato a gente percebe que muitas empresas, principalmente as brasileiras de hoje em dia, que são startups ou de indie games, elas carecem muitas vezes de uma sustentação jurídica para elas poderem crescer e se desenvolver de uma forma segura no mercado. E eu falo isso principalmente do ponto de vista dos direitos autorais e empresarial. Mas a gente nota que hoje em dia já existem muitas empresas brasileiras que se desenvolveram, principalmente as publishers, que começaram também como empresas, como se fossem startups, e durante ao longo do tempo conseguiram se sustentar e crescer bastante. Mas realmente é necessário com que essas empresas que produzem novos games procurem uma sustentação jurídica, contábil e toda a outra assessoria de administração. É sempre muito importante. Você acha que, por exemplo, na parte de contrato, que é, por exemplo, eu falo por mim, que é uma parte que eu vejo muita dificuldade das empresas. Por exemplo, se você vai num local, por exemplo, o contrato já se torna um pesadelo, porque tem a questão do preço, a questão como é que eu faço, como é que eu vou me proteger, que inclusive aí eu até depois entro com você, Valim, a questão da proteção do código, que eu acho isso muito interessante. E eu queria saber, Hélio, se é realmente essa parte que é um dos maiores gaps que a gente tem na área de games. É verdade, a parte contratual, tanto o contratual em si como a parte pré-contratual, é onde a gente percebe que as empresas, ao negociarem, a sociedade, os sócios que estão fundando a empresa, se eles não tiverem um acordo, um pré-contrato, um memorando de entendimento entre eles, para começar a regulamentar de forma legal a sociedade, há uma grande tendência de no futuro acontecer algum tipo de problema, e se isso não estiver registrado em contrato, realmente a empresa poderá até ser levada à falência. Você quer dizer assim, no sentido, por exemplo, de quebra de contrato de um dos sócios saírem? Exato. A gente costuma dizer, Moacir, que as empresas, elas são pessoas jurídicas, são diferentes das pessoas físicas, mas tem uma certa similaridade. Porque ambas, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, nasce, vive, cresce e um dia morre. Né? E as pessoas jurídicas, elas terminam com a falência ou quando se extingue a relação societária entre os sócios, e que normalmente acontece com desentendimentos. Se a gente não tiver registrado isso de uma forma muito segura por meio dos contratos, há uma grande tendência da empresa poder até ser levada à falência. Nossa, que interessante, Hélio. Valim, meu amigo, eu queria saber dessa questão, por exemplo, da proteção do código. O código para um programador, uma pessoa que faz games, é algo, acho que é o mais valioso que ela tem. Sim, né? sim. Como você vê esse esquisito dos códigos e os problemas que eles podem dar, se ele não for devidamente registrado? Sim. O maior problema que se tem, além da questão do registro, a primeira questão é como você consegue garantir que o código é seu, que você é o desenvolvedor, que você que criou aquela rotina, que desenvolveu aquele modelo. Então, até inclusive enquanto a empresa não está constituída, porque grande parte dos desenvolvedores de games começam a trabalhar em casa, começam com um hobby, com uma brincadeira, de repente ele desenvolve um jogo muito interessante que depois ele quer vender.
Então é fundamental que ele faça o registro desse código para ele não ter problema e ele garantir que ele tem a propriedade intelectual daquele código. Passada essa fase de propriedade intelectual, vamos supor que a empresa já existe um segundo problema que dá muito trabalho, que é a questão de entender quem é o desenvolvedor, quem é a empresa e de quem é o código, né? De quem é a propriedade daquele material que está sendo desenvolvido. Então esse é um detalhe muito importante. O que acontece muito, Moacir, que dá muita briga judicial, é o que? O desenvolvedor ele fez o código, ele estava fazendo na casa dele, porém ele era funcionário de uma empresa desenvolvedora. Mesmo ele tendo desenvolvido na casa dele, por ele ser funcionário, aquele código pertence à empresa e não a ele. E muitas vezes, por falta desse conhecimento, ele acaba tentando vender esse código de alguma forma e isso pode dar um problema para ele. Então é importante, como o Hélio falou, né, o Dr. Hélio comentou, ver questões contratuais, como está sendo feito o contrato com a empresa, o que pode ser desenvolvido em casa, se vai ter vínculo com a empresa ou não. Tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Mesmo se a pessoa for uma pessoa jurídica, Valim, e ela utilizar esse código de forma, como eu posso dizer, se ela for vender isso, é um crime. Sim, se ela tentar vender o código e ela era uma PJ, vamos supor que ele trabalhava como PJ para uma empresa de desenvolvimento. E ele fez um segundo código em casa, no horário dele, mas ele estava contratado pela empresa. Se, por exemplo, esse código tiver relação, ser o mesmo objeto, ser game, ele é contratado por uma empresa de games, ele desenvolve um game, ele vai responder. Provavelmente vai ter muito problema para tentar provar que esse código não é de propriedade da empresa. E se for parecido, ele pode ser considerado como plágio? Pode ser considerado como plágio. Poxa, que interessante. Hélio, eu tenho uma questão muito importante, que eu sei que você trabalha muito com esportes, e você é praticamente um dos maiores especialistas que a gente tem na área jurídica dos esportes. E eu sei que você trabalha com empresas e você já teve até problemas com essas empresas de pessoas que tentaram adulterar códigos para ter alguns certos benefícios e você teve êxito em impedir isso. Você poderia contar para nós um pouquinho desse caso? Posso contar, só não posso entrar muito a fundo, porque essa ação ela corre em segredo de justiça, eu não poderia revelar aqui os detalhes, mas é muito fácil de compreender, até porque saiu na imprensa, saiu no SBT esse caso, e a gente achou muito importante porque é um passo inicial para mostrar a importância dos games no Brasil. Né? Então, o que aconteceu? É uma empresa que a gente trabalha até hoje, há muitos anos já defende, que é um game, né? E ela tem um jogo que hoje ela faz campeonatos, que é o Point Blank, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, e tinha um rapaz, que era um hacker, ele desenvolveu um pequeno hack, que ele vendia só para os consumidores da game, para poder dar os superpoderes, né, para os jogadores. Então, podiam ir atrás da parede, podiam atirar para qualquer lado, que acertavam direto na cabeça, um headshot, enfim. E ele passou a concorrer deslealmente com a empresa, né, porque ele acabava faturando muitas vezes mais do que a empresa faturava vendendo as moedas. Então, a empresa tentou localizar ele durante muito tempo, combatia por meio de programas de computador, antivírus, anti-cheats e uma série de outras medidas, mas isso acabou não sendo eficiente. Então a gente teve que acionar a parte jurídica da empresa, que a gente acabou tendo êxito, houve a busca e apreensão na casa do rapaz, dos computadores, dos dados, enfim, e acabou ao final sendo condenado. E hoje em dia, se ele eventualmente continuar vendendo, divulgar o programa que ele fez, ele pode ser multado em R$10 mil. Nossa, até uma multa baixa. É uma multa baixa, mas além disso tem ação indenizatória que ele também sofreu, além de ter paralisado as atividades. Entendi. Então, é muito comum esse tipo de ação? É bastante comum. As empresas normalmente não costumam divulgar isso, né? Até a Ungame ela teve essa firmeza em poder combater com a área jurídica, mas as empresas acabam não divulgando até para não queimar a imagem, para dizer que o jogo é muito seguro e etc. Mas as empresas sofrem bastante com isso. O lucro desse cidadão ele era alto? Ele foi alto, e eu me lembro que na época ele desenvolveu em 2012, atuou até 2015 e faturou em média R$500 mil, a gente estima, durante todo esse tempo. Nesses praticamente 3 anos? 3 anos, 3, 4 anos. Poxa, então é algo muito rentável para ele, não? Foi altamente rentável. Um menino de 21 anos, né? Era
tinha um potencial, conhecia de games, mas infelizmente acabou indo pelo caminho errado, né? Acabou desenvolvendo em cima de um jogo e vendia para os mesmos consumidores da empresa. Então acabou sofrendo esse decreto de paralisação das vendas e hoje está um game que continua aí divulgando o jogo e fazendo campeonatos, etc. Que interessante. Agora uma pergunta que eu tenho para os dois. Vocês acham que falta uma legislação específica para essa área de jogos como códigos, etc? Porque assim, é uma grande dificuldade quando a gente chega em qualquer local e a pessoa fala, olha, como é que a gente se protege? Como é que a gente se defende disso? Como é que a gente pode... E eu sinto que realmente falta uma legislação específica. Parece que tudo é muito novo nesse sentido. Na visão de vocês, como funciona, Valim? Bom, eu só vou dar um ponto sobre o que ele comentou do rapaz. É legal a gente lembrar que ele teve um grande faturamento, faturou os 500 mil, mas esse valor foi indenizatório. Então quem está aí em casa assistindo, quem está por aí vendo, não siga esse caminho. É bom a gente comentar, não siga esse caminho, porque ele ficou prejudicado. Com certeza, eu faço esse procedimento de busca e apreensão como perito judicial. É constrangedor, é uma situação bem chata para toda a família, para os amigos, os vizinhos, todos ficam sabendo o que está acontecendo, então é chato por esse lado. E ele ainda vai ter que devolver todo o dinheiro que ele já gastou, inclusive, né? Porque como ele ganhou durante 3 anos, ele ganhou e foi gastando, vai comprando carrinho, vai comprando um celular novo, etc. Ele vai ter que devolver. Então ele vai ter que trabalhar muito para conseguir reparar o dano que ele causou na empresa. Então, cuidado aí em casa. Quanto à lei, a gente tem um problema sério que assim, a lei ela pode ser comparativa, se adapta muito do Código Civil para tudo. O Código Penal ele não aceita comparação, obrigatoriamente tem que existir um crime já definido na lei para ele ser aplicado. E quando entra, a gente começa a falar um pouco de e-games, por exemplo, aí sim nós temos uma grande dificuldade, porque tem a lei do esporte, né, tem a lei Pelé, e ela não se enquadra para a lei do gaming. Não existe um e-gamer, uma lei para o e-gamer, né, para o jogador que realmente trabalha com game. Então acho que provavelmente o Brasil vai ter que começar a modelar isso, planejar uma legislação que auxilie a definir as limitações, quais são as obrigações do contratante. Eu não sei ainda como vai ser o modelo, né? Mas acho que para os juristas é um mercado novo, principalmente para quem é advogado da área do direito digital, para pensar e começar a planejar uma solução para isso. É verdade, eu concordo, Moacir, com a posição da Adriana. Eu acho que no direito a gente costuma dizer que o direito ele acompanha a evolução da sociedade. Então, ao passo que a sociedade avança, né, com novas tecnologias, etc., o direito tem que acompanhar. No Brasil isso é um pouco demorado, né? A gente vê que vem novas inovações tecnológicas e só depois o direito alcança isso. Então hoje eu acho que a gente está numa fase de transição, numa fase de adaptação, mas eu acho que carece de fato de uma legislação específica sobre games. Com o que a gente tem hoje, a CLT, o Código Penal, o Código Civil, legislação tributária, a Lei Pelé, que é bastante aplicada aí no segmento dos esportes hoje, esportes eletrônicos hoje em dia. Então acho que com isso a gente já consegue criar um respaldo muito forte para proteger tanto empresa como jogador, mas da mesma forma que o comércio eletrônico, o e-commerce, a gente precisa de uma legislação específica para os games também. Nunca teve isso, ele nunca teve necessariamente a intenção de projetos de lei? Na verdade, eu acho que o nosso legislador hoje em dia nem conhece muito bem esse mercado, então seria um pouco difícil eles conseguirem desenvolver algo específico, né? Mas eu acho que, como eu disse, nesse período de transição, que a gente comece a divulgar, que isso comece a surgir aos olhos aí do nosso legislador, eu acho que a tendência é encontrar um segmento legal para regulamentar a área. E diria na área dos esportes, por exemplo, dos jogadores, né? Também fica essa, como o Valim muito bem disse, fica essa questão de a gente não pode, porque por exemplo hoje nós não podemos usar uma lei de incentivo, uma lei Pelé. Como uma pessoa que procura um advogado para, olha, eu tenho um time de esportes, como é que ela pode se prevenir de vários tipos de, até abuso no caso, a pessoa fala assim, olha, eu vou montar um time, eu te pago R$100 por mês e você joga para mim. Claro que isso seria bem embrionário, mas estou dando um exemplo bem chulo. Como se proteger disso, velho? Legal, uma pergunta interessante, Monseiro, até porque eu já recebi consulta nesse sentido.
tem muitos entusiastas, tem muita gente que se envolve no esporte, tem muita gente que se envolve no esporte eletrônico hoje, mas que cria tudo de uma maneira muito informal. Né? Então essa informalidade muitas vezes ela é prejudicial tanto aos jogadores como quem está organizando. Ela sai cara. Ela acaba saindo cara. O que é barato acaba saindo cara no final. Então, o que a gente sempre sugere é que se regulamente, em primeiro lugar, o time. Né? Hoje em dia, as empresas estão começando a registrar os jogadores de acordo com a CLT e com a Lei Pelé. Então, eu acho que esses seriam os primeiros passos para começar a dar uma denotação de profissionalismo para o esporte eletrônico. Entendi. Eu me lembro que até um tempo atrás eu escrevi um texto que você teve conhecimento, ajudou a divulgar, escreveu junto com a AC Games, e foi muito criticado à época. Né? E um ano depois que a gente divulgou esse documento, as empresas parece que começaram a entender que a seriedade. Mas acho que é isso. Infelizmente a gente só atua no processo, o que acontece depois, ninguém pensa na causa na hora, né? Exatamente. É sempre no depois, né? Exatamente, as pessoas não costumam prevenir, né? Elas costumam tentar remediar o prejudicial. Tá mais caro, né? É um remédio um pouco dolorido, né? Valim, na sua opinião, o que você acha que falta no mercado na questão de esportes? Principal, formação, né? Capacitação. A visão do profissional, tanto quando o jogador quanto o desenvolvedor, ele tem que ter um conhecimento não apenas em saber como tem que ser a dinâmica do jogo, tudo, ele tem que ter uma visão geral, uma visão administrativa, como ele falou. Então, ter uma noção jurídica, o que ele pode fazer, ter uma noção administrativa, ter noção de economia, como que ele vai capitalizar recursos. Não é só saber jogar. De repente, eu tenho uma pessoa que joga muito, mas ele não consegue ganhar dinheiro porque ele não tem essa visão, ele não tem a noção da quão complexo é o procedimento. Ele está se tornando um empresário, né? Ele está se tornando um jogador. Então acho que tem que ter uma visão clara que ele não precisa ser focado só numa coisa, ele tem que ter um auxílio, tem que ter uma noção geral do todo. Muito bem. Posso só fazer uma observação assim? Porque o que o Adriano colocou é muito importante. A gente percebe que essa geração Y, como costumam chamar, é uma geração de pessoas novas, mas que são muito bem preparadas. Então, às vezes só falta um pouquinho de experiência para eles conseguirem com segurança entrar no mercado. Né? E essa segurança que o Adriano colocou. Muito bem. Então, senhores, esse é um programa curto, eu agradeço demais a presença de vocês, os contatos deles estarão aqui no rodapé do vídeo. E outra questão para você, meu amigo, nós vamos ter aqui no Via Havok um curso jurídico com exatamente nossos dois convidados, para falar para você o que exatamente ocorre no mundo de games e como você pode se prevenir de certas ações. Eu acho que foi bem esclarecedor o que nossos dois amigos falaram. E caso queira, por favor, entre no site do Via Havok e se inscreva no curso de games na parte jurídica. Obrigado, meu grande amigo. Obrigado, meu grande amigo Valim. Eu sou Moacir Alves e esse é o programa Falando em Games, com patrocínio da Via Havok, Escola 3D e Animação. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.